tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Tava com saudades. E antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, já curte aí, ó, já se inscreve no canal, tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem específico desse mês. Nós estamos em setembro, né? E em setembro nós tratamos sobre o Setembro Amarelo. Então, nada mais do que, né, importante falar sobre esse tema. E nós temos uma pessoa muito especial, muito importante para nós, o Reacendidos, para falar sobre esse tema. Vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda a este Obrigada. canal. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vamos chamar a vinheta. Então vamos lá. Então, né, como eu já falei, o tema de hoje vai ser sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Sinta-se à vontade em responder. Para começar, para você, a tristeza é um sinônimo de depressão? Assim, Vivi, a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tão estreita entre a tristeza, né, a chantagem emocional e a depressão. Tem sensações semelhantes, tem sintomas parecidos, mas são coisas bastante distintas, né? Então, assim, tristeza, você tem dias que você não está feliz, que você não está bem. Isso acontece para todo mundo. Problemas todos nós temos, dificuldades todos passamos. E às vezes tem alguma situação que te deixa triste. Não significa propriamente que você está depressivo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em lidar com as pessoas que estão nessa situação e também quando nós estamos nos identificando numa situação dessas. Então, para mim, a tristeza ela é bem diferente da depressão, mas a gente tem que tomar cuidado porque o sintoma é bem parecido com o que a gente pode sentir aí. E que sintomas que tem, assim, que a gente pode perceber que é uma depressão? Pra gente conseguir diferenciar isso. Bom, falando da minha experiência, né? Da minha vivência com o quadro depressivo, eu tive um quadro depressivo de 1 ano e meio, aproximadamente, onde eu descobri em meados de 2016, por volta de novembro aí. E aí, a gente acaba percebendo que o nosso comportamento muda, mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa muito brincalhona, sempre fui uma pessoa ligada no 220, sempre muito animada. Então, eu mesma não aceitava que eu estava vivenciando uma situação depressiva, um quadro depressivo. Você achava que era uma tristeza, então, que não era uma depressão? Naquele momento da minha vida, eu estava assim, fazendo faculdade, trabalhando muito, eu tinha 1 ano de casada, as obrigações novas, assim, tinha muita novidade na minha vida naquele momento. Eu achei que eu estava numa exaustão. Eu tô muito exausta, eu tô muito cansada, eu achei que eu estava exausta das coisas, né? E eu não me atentei que aquilo tinha algo a mais. Então eu sentia vontade de chorar sozinha, sem motivo, não tinha motivo aparente. Por que você quer chorar? Porque você tá triste, né? Eu não tinha o que dizer. Por quê? Não tinha um porquê, eu não identificava o porquê que eu tava daquele jeito. Então, assim, foi algo que, pra mim, na minha experiência, foi algo muito silencioso. E como eu sou muito agitada, eu não consegui perceber tão rapidamente essa diferença, né? E as pessoas não perceberam que você estava diferente? Então, as pessoas que me cercavam, na verdade, assim, foi perceptível para quem estava dentro da minha casa, debaixo do meu teto, que era o meu esposo, né? Ele foi realmente a pessoa que teve esse insight do que estava acontecendo. As pessoas de fora não perceberam e todas elas, quando souberam que realmente eu tinha sido diagnosticada com depressão, não imaginavam que eu estava depressiva, porque eu continuava alegre, eu continuava brincando, eu continuava com a mesma postura diante de todo mundo. E você percebeu essa resistência das pessoas de acreditar que era uma depressão? Na verdade, porque como eu tinha essa característica de sempre estar brincando com todo mundo, as pessoas ficaram chocadas. Você é depressivo? Acho que muitos passam por isso, né? Sim, na verdade o que acontece? A gente acaba rotulando muito as pessoas e às vezes a gente não imagina o que está se passando dentro da realidade de cada um, né? Então, assim, eu acredito que em novembro foi quando meu esposo realmente conversou comigo a respeito disso. Ele foi o anjo, assim, nessa história toda. Mas antes disso, eu já tinha indícios
hoje parando um pouco para analisar, depois de tudo que eu vivenciei nesse 1 ano e meio, eu procurei estudar bastante, até porque a gente acaba se aproximando muito de pessoas que têm o mesmo problema e a gente sente uma necessidade de ajudar sem absorver, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante é você olhar para si e se conhecer a cada dia. Isso é muito importante para a gente poder se reconhecer no mundo de hoje, né? Nessa turbulência toda, onde você pode simplesmente achar que está cansado e realmente você está com uma doença psicológica. E não perceber. E não perceber. E quando que você decidiu, então, buscar ajuda para tudo isso? Bom, quando nós conversamos em casa, eu estava em semanas de entregar um projeto na faculdade e eu sempre procurava fazer minhas coisas com bastante antecedência. E eu acabei deixando um trabalho assim para a última hora. E meu esposo tinha proposto pra gente passar uns 4 dias fora, no interior, na casa dos meus sogros, pra gente descansar, porque ele viu que eu tava realmente diferente. E aí, quando nós voltamos, eu tinha, assim, 1h30 pra terminar meu trabalho, fazer a postagem do meu trabalho, coisa que normalmente eu não faria. E quando eu fiz a postagem, que eu terminei, tava tudo certo, ele perguntou pra mim o que eu tinha, porque eu mudei de comportamento em casa, eu ficava muito deitada no sofá. Eu não conversava, eu falo pelos cotovelos, eu não conversava muito mais com ele, eu estava muito quieta. E aí ele pegou e me questionou, será que você está depressiva? Será que está acontecendo alguma coisa com você? E no momento que eu ouvi essa palavra depressão, eu simplesmente desabei de chorar. E ele imediatamente entrou em contato com o convênio, pedindo um auxílio, o que ele podia fazer, e nós tínhamos um atendimento de 24 horas. No dia seguinte eu passei no psicólogo emergencial e aí começou a minha caminhada em prol da minha cura. E pra você foi um processo fácil pra você aceitar? Ou teve uma resistência da sua parte? Porque muitas vezes eu acho que nós temos esse problema de aceitar, não, eu preciso de ajuda. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Você identificar que tem um problema, você aceitar que você não consegue sozinha, mas que você também é grande e responsável para conseguir atingir o objetivo de reverter a situação e que você precisa de ajuda. E a gente tem um conceito muito errado sobre psicologia, sobre a psiquiatria, de que as pessoas que tomam medicação, elas têm reações diversas, são loucos, né? São malucos, quem procura psicólogo é coisa de louco. Sim, sim. Então a gente tem esse preconceito, né? Sim. Eu acredito que a geração que vem agora, eles estão mais habituados a isso do que a minha geração, por exemplo. Eu tenho 36 anos de idade, eu acredito que por ter vivenciado isso, hoje eu consigo lidar com mais tranquilidade. As pessoas mais velhas ou até mesmo da minha idade entendem que o psicólogo é para maluco. E na verdade, se a gente bem entendesse, se a gente bem aceitasse, todos nós temos nossas dificuldades, nossas deficiências, né? E a gente precisa ter alguém que realmente nos trate, porque a gente cuida do corpo, a gente cuida do cabelo, a gente cuida de tudo, mas a gente não cuida da nossa mente. Exatamente. E você acha que todos nós estamos sujeitos a passar por tudo isso? Por uma depressão? Ou não? Eu acredito que todos nós estamos sujeitos a tudo, ao que é bom e ao que é ruim, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente alimenta. A minha orientação, assim, hoje para as pessoas, pelo que eu vivi, é que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa ser a gente mesmo, não que eu não tenha sido eu mesma, mas em muitos momentos da minha vida, eu queria ser forte diante de algumas situações, algumas perdas, frustrações, e a gente precisa viver o nosso luto. É necessário você viver o seu luto. Então, se você perdeu alguém, se você se machucou com determinada situação, você precisa chorar aquilo naquele momento, você precisa viver aquela verdade daquele momento, né? Eu daria um exemplo, eu perdi a minha avó, foi a perda mais próxima, mais dolorosa que eu tive na minha vida. Só que eu não me permitia chorar porque eu pensava na dor da minha mãe, que tinha perdido a mãe dela. E eu não chorei em nenhum momento. Eu procurei estar assistindo minha família, estar do lado de todo mundo, e eu não chorei. E hoje eu vejo quão importante era eu ter chorado a morte dela. Como tantas outras perdas, frustrações que eu já tive na minha vida, eu tinha que ter vivido aquele momento e ter chorado. Depois caçar uma borracha. Só que a gente, exatamente isso, Vivi, é o mais importante.
viva o momento, mas você precisa levantar e seguir em frente. Porque você não pode se afundar naquele vitimismo de que aquela situação é a tua realidade. Não, eu perdi a minha avó, doeu, eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar, mas eu preciso seguir porque ela mesmo gostaria que eu tivesse feliz. E a melhor forma de homenagear uma pessoa que eu perdi é eu sendo feliz e ver a minha vida com qualidade, né? Só que eu não fiz isso. Então, acho que o mais importante é a gente entender que tudo tem o seu momento, que a gente tem que viver as coisas cada dia, de uma vez, realmente, para ter menos ansiedade, gerar menos frustrações e a gente viver as coisas como elas são. E qual pra você, assim, é o melhor tratamento pra quem tá passando por uma depressão? Olha, não tem Uma nada... fórmula. Eu confesso que eu fiz algumas coisas, sim, por minha conta, mas depois que eu passei por especialistas, o primeiro psicólogo que eu passei, que eu comentei que eu fui nessa emergência, foi o primeiro, digamos assim, o primeiro tapa que eu levei na minha face. Porque quando eu entrei no consultório, aparentemente tudo normal, tudo tranquilo, e aí eu percebi que tinha um prontuário diferente, né, na mesa do médico, Dr. Gilson. E quando eu olhei bem pra ele, assim, ele começou a me fazer algumas perguntas e ele começou a preencher em braille, ele era cego. E aí eu pensei naquele momento, falei, o que que eu tô aqui? Eu tô falando de tirar minha vida, porque eu cheguei a ter pensamentos de suicídio, eu cheguei a ter idealizações da minha morte, né? Que era uma coisa que eu tinha muita vergonha de falar. E hoje eu falo isso porque eu acho que é testemunha para as pessoas, sim. E aí, na sequência, eu fui encaminhada ao psiquiatra, um pouco receiosa, um pouco preconceituosa, porque eu sabia que eu ia entrar na medicação. Quando eu entrei na sala da doutora e ela me disse que eu tinha que tomar remédio, eu falei pro meu esposo, eu não quero tomar remédio, mas eu vou ter que tomar remédio, né? Tive reações à medicação, tenho um processo de adaptação. Em nenhum momento eu parei de trabalhar, em nenhum momento eu quis afastamento, porque eu me conheço, eu sabia que aquilo não ia me fazer bem. Ia piorar pra você. Exatamente. Psicólogo é fundamental. Eu fiz terapia 1 ano com a doutora Jaqueline, ela foi incrível, incrível, incrível. A gente enxerga muita coisa, a gente resgata muita coisa, a gente consegue viver os lutos que a gente não tinha vivido. Tem dias que dói ir ao psicólogo, mas é uma dor que é para curar. E tem dias que você sai de lá radiante, descobrindo e se redescobrindo como ser humano incrível e brilhante que Deus te fez. Nossa, que incrível, né? E pra você, a depressão tem cura? Tem cura. Eu posso dizer pra vocês hoje, eu me sinto uma mulher curada, eu me sinto uma pessoa curada e eu me cuido todos os dias. Porque eu também sei que a gente tá sensível a ela voltar. Mas, né, a gente escuta muito isso, assim, a depressão é falta de Deus, né? Você foi curada, você tem uma vida dentro da igreja, mas em algum momento pra vocês é falta de Deus a depressão? Olha, Vivi, o que eu mais ouvi, assim, e que me doeu muito ouvir de algumas pessoas, as pessoas, elas às vezes não falam pra você, mas elas falam através de outras pessoas, através de um olhar, que quando você está depressivo, quando você sofre crises de ansiedade, você tem algum tipo de transtorno psicológico, síndrome do pânico, é falta de Deus, né? A gente tem visto aí, inclusive, padres famosos, como o padre Fábio de Mello, que passou pela síndrome, o padre Marcelo Rossi. O livro dele é fantástico, quem puder ler o Filia, né, é fantástico também. Falta de Deus, jamais. E eu não aceito isso na minha vida, porque eu nunca me afastei de Deus, mas a gente precisa de um resgate, de uma recuperação espiritual também. Então, para você a depressão tem a parte psicológica e a parte espiritual. Eu acredito que andam em conjunto, porque espiritualmente, quando você está num quadro depressivo, você não consegue se entregar realmente ao Espírito Santo. Eu também não me afastei das atividades da igreja, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com a juventude, trabalho com o Ministério de Música e trabalho bastante na minha comunidade. E assim, eu não consegui me afastar. Deus me chamava todo dia, vem cá, vem cá. E nas vezes que meu coração estava muito aflito, eu dizia, eu não vou receber teu corpo hoje porque eu não sou digna disso.
E eu sei que eu comungava em espírito porque ele me chamava todos os dias. Eu não faltei a nenhum compromisso. Eu participei de tudo que eu tinha que participar, tudo que a gente tinha de agenda, compromisso da juventude, do Ministério de Música. Inclusive foi um ano bastante movimentado pra gente, né? Graças a Deus e glória a Deus por isso, mas em nenhum momento assim eu imagino que seja falta de Deus. E quando eu olho para as pessoas e testemunho isso hoje em algumas situações, como eu estou fazendo aqui hoje, eu vejo que quando me dizem é falta de Deus, não. Eu fui mais uma vez instrumento na mão dele para que ele pudesse me lapidar e eu estar aqui hoje ajudando outras pessoas a entender que eu precisava passar por esse processo para eu poder levar a palavra com mais amor, com mais verdade, com resgate daquilo que eu sou e vivendo as coisas exatamente como elas têm que ser vividas. O testemunho arrasta, né? O testemunho, ele arrasta. Então, assim, a transformação que Deus causou na minha vida, hoje, inclusive, eu conversava com uma amiga que ela foi diagnosticada com depressão e eu disse pra ela assim, ela falou assim, nossa, a gente é tão divertida, como que pode passar por uma coisa dessa? Eu brinquei com ela, se você era bagunceira, se você era retardada, você vai voltar pior, né? Porque você recarrega suas energias espirituais, psicológicas, você vai voltar pior. Então, assim, é fundamental você se acercar de pessoas do bem, se acercar de pessoas que te amam. Não pense que as pessoas se afastam de você, você que se afasta das pessoas. A gente tem o hábito, às vezes, de falar assim, eu fiquei depressivo, todo mundo se afastou de mim. Não, a gente afasta as pessoas sem perceber, porque você não quer estar com ninguém, né? Você repele as pessoas, né? Então, se não são as pessoas que se afastam de você, resgate suas amizades depois que passar essa fase, pessoas que talvez você imagine que elas se afastaram de você. Então, assim, é muito importante você se acercar de pessoas boas. No meu trabalho, eu tive muito apoio. As pessoas do meu trabalho me ajudaram muito, né? Não dá pra citar nomes, mas assim, todo mundo me ajudou e me acolheu muito. Na minha família, né? Todo mundo se surpreendeu também, porque ninguém aceitava, né? A minha própria irmã, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente ia e voltava do trabalho juntas. E aí ela falou, como que eu não percebi? Mas não tinha como perceber, porque eu continuei rindo, brincando do mesmo jeito. Continuou tudo funcionando, né? Então, assim, não dava pra realmente perceber. O meu esposo foi, assim, fundamental. Nós tínhamos 1 ano de casado, ele foi muito paciente. É muito importante um companheiro ou uma companheira que realmente te compreenda nesse momento. Que perceba, né, os sinais. Exatamente, Vivi. E assim, que acontece muito. A gente vê muitas pessoas que acabam desfazendo o relacionamento por conta de não ter paciência para lidar com esse momento. E a gente pode falar hoje com o louvor que passou, nós somos mais fortes, mais unidos e somos um testemunho para muitos casais. Amigos, pessoas que rezaram por mim, pessoas que me estenderam a mão, o pessoal do próprio Ministério de Música, quantas vezes a gente ia ensaiar e eu tava lá cantando um louvor que eu não tava afim de cantar muitas vezes porque eu não tava bem. Às vezes eu começava a chorar e os meninos estavam ali comigo. Eu sou a única menina do grupo ainda pra ajudar, né? Tá de TPM! Não era isso, né? Então, assim, foi fundamental o apoio de todo mundo, assim, não dá pra enumerar e nem falar de nomes. Mas a gente precisa estar acercado de pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que nos amam de verdade, que vão entender nossas misérias, nossas fraquezas, para poder estar do lado da gente quando a gente estiver forte também. Então, para fechar, gente, peçam ajuda e fiquem de olho nas pessoas, fiquem de olho em quem está à sua volta, porque muitas vezes é quem a gente menos espera que está precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, né, Elaine? Exatamente. E assim, eu digo pra vocês, se autoajudem, né? Façam sim a terapia, tomem sim a medicação, faça atividade... Se esforcem, né? Exatamente. Faça lá sua atividade física, faça o seu diário, relata seus sentimentos, suas dores, tudo que você tá passando. Converse com as pessoas e o mais importante, não se vitimize, né? A gente sabe que não é frescura, é uma doença sim. Não se vitimize, não se entregue. Entenda que você é mais forte que tudo isso e que isso vai passar. Viu, gente? Então, muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Pela sua presença, por esse bate-papo. Então, você deixa o seu comentário,
né? Se você já passou por isso, deixe seu testemunho. Se você precisa de ajuda, procure a cada um de nós. Procure a gente nas redes sociais, que a gente está aí disposto para te ajudar, tá bom? E vamos aos recados de hoje. Nós temos os terço dos homens, todas as quartas-feiras, na comunidade Nossa Senhora das Graças. O de vocês é que dia? Terço dos Homens na Comunidade Bom Jesus, às sextas-feiras, às 19h30. Aí, viu, gente? Hoje temos, ó, para as duas comunidades. Estamos tendo também na paróquia o Tríduo de São Miguel, que vai começar na quinta-feira agora, a partir das 20 horas, na sexta-feira às 20 horas, e no sábado às 18 horas, e no domingo às 9 horas. Nessa sexta-feira nós não vamos ter o grupo de oração por conta do Tríduo, tá? Vai ter a missa? Na nossa comunidade, Na comunidade, no sábado não porque terá. A gente estará no Rincão. Ah, então ó, todo mundo vai estar no Rincão. Vamos ter o jantar italiano, dia 12 de outubro, no Rincão também. Custa R$20, tá, gente? Com 3 tipos de massas, tá? Olha, maravilhoso. Eu quero os 3. Então, quem quiser, só nos procurar, marque aí nos comentários, tá bom? E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que pela sua agradeço. presença. Minha mensagem para vocês aqui: sejam firmes, sejam fortes, isso tudo vai passar. 80% depende de você. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.